Olá, vamos continuar nosso estudo do componente de energia e entropia e nessa aula de hoje nós vamos estar avançando um pouco mais no conteúdo de máquinas térmicas e vamos também tratar sobre a ideia de reversibilidade. Essa aula de hoje ela é bastante curta no sentido de conteúdo, nós não vamos aprofundar muito mais nos conteúdos estudados, porque um dos objetivos dessa aula é fazer problemas. Então, é desenvolver alguns conceitos durante a execução de problemas, entender a lógica disso e fazer uma série de problemas, né, de exercícios aqui nessa aula. Naturalmente, esses problemas vão ser feitos durante a aula e não nessa explicação, nesse vídeo que eu estou gravando aqui. Então, durante a aula, a gente deve estar fazendo uma série desses problemas. Bom, então, como os objetivos da aula, a gente vai então continuar esse estudo de máquinas térmicas, especificamente falando sobre bombas de calor e refrigeradores. Vamos fazer alguns problemas ao longo da aula, não desse vídeo, mas da aula real, e vamos conceituar a irreversibilidade termodinâmica. Vamos entender o que é essa ideia de sistemas e processos que são irreversíveis. Bom, iniciando falando sobre bombas de calor, como a gente já viu, o fluxo natural de energia térmica ele sempre se dá do reservatório quente para o reservatório frio. O fluxo de calor ocorre entre um corpo a uma temperatura mais alta e um corpo a uma temperatura mais baixa. Agora, se a gente quiser fazer esse processo inverso, se a gente quiser então transferir energia térmica do reservatório frio para o reservatório quente, como isso não é um processo natural, esse processo ocorre, ele é possível de ser ocorrido, desde que a gente forneça energia para o sistema para que isso aconteça. Então, dessa forma, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fornecer energia ou fornecer trabalho para que essa bomba de calor, essa bomba térmica, vá então transportar calor do reservatório frio para o reservatório quente. Então, nesse caso, como que é o diagrama esquemático que a gente tem nesse processo? Para eu então transportar calor QF do reservatório frio que está a uma temperatura fria TF, eu vou precisar fornecer uma quantidade de energia em termos de trabalho, né? Um trabalho W ele é fornecido, ele é realizado sobre a bomba, sobre a máquina térmica, e então eu vou transportar para o reservatório quente uma quantidade de energia térmica QQ. Essencialmente é o processo inverso que nós tínhamos numa máquina térmica, onde eu tinha o fluxo natural de energia saindo do reservatório quente indo para o reservatório frio e com isso eu extraía uma quantidade de trabalho. Nesse caso, como eu estou fazendo um processo não natural, eu vou ter que fornecer energia através de trabalho para essa máquina para que ela possa então bombear calor do reservatório frio para o reservatório quente. Como a gente viu, né, lembrando do enunciado da segunda lei da termodinâmica feito por Clausius, é impossível a gente construir um refrigerador que opere sem consumir nenhum tipo de trabalho. Ou é impossível a gente construir uma máquina cíclica, lembrando que no livro, então, termo errado aqui, cíclica, cujo único efeito seja transferir energia continuamente por calor de um corpo para outro com uma temperatura mais alta, sem nenhuma entrada de trabalho. Ou seja, o que esses enunciados da segunda lei estão dizendo? Que eu não consigo fazer esse processo aqui, transferindo calor de um reservatório frio para um reservatório quente, sem que nenhum trabalho seja feito. Esse processo não ocorre de forma espontânea, não ocorre de forma natural. É isso que nós vimos, né, como enunciado da segunda lei da termodinâmica. Então, uma bomba de calor, essencialmente, ela é o quê? Um refrigerador. Ele é um dispositivo que ele vai precisar de um fluido refrigerante que circula através dos conjuntos, né, de espirais metálicas que compõem esse sistema. Esse fluido ele vai ter uma pressão mais baixa quando está no ambiente frio. Nesse caso, ele vai absorver energia por calor desse ambiente. Quando então ele sai desse ambiente frio, uma pressão mais baixa, ele vai ser comprimido, aumenta a pressão dele, para que então ele, agora como um fluido vai estar mais quente, uma alta pressão, então ele vai liberar essa energia térmica agora
para o entorno, para o universo desse meu sistema, que está uma temperatura mais alta. Então, lembrando, vamos imaginar aquelas geladeiras, aquelas bem antigas mesmo, que tinha aquela grade de ferro atrás, que a avó usava para secar a toalha em dia de chuva, né? O que a gente tem ali? Ali é o contato com o reservatório quente, ou seja, o universo que está a temperatura mais alta. Internamente eu tenho o meu sistema na temperatura mais baixa, o reservatório frio. Se vocês vão se lembrar dessas geladeiras antigas, elas tinham o congelador na parte de cima que tinha uma quantidade de metal e umas ranhuras de metal, onde ali formava gelo, né? Ali o fluido está circulando. Ali então ele vai estar uma temperatura mais baixa, uma pressão mais baixa, que ele vai então retirar o calor desse ambiente, vai ser transportado pelo circuito até a parte externa, onde ele vai ser então aumentada a pressão no compressor e ele vai transportar esse calor para a parte externa, ou seja, fornecer calor a um reservatório térmico, que é o ambiente, que está a uma temperatura mais alta do que o reservatório térmico interno, numa temperatura mais baixa. Esse é o processo que se dá. Bom, da mesma forma como a gente estudou nas máquinas térmicas, as bombas de calor, os refrigeradores, eles podem determinar a sua eficiência. Mas a forma de a gente encontrar eficiência em relação a um refrigerador que trabalha no processo inverso, ele não é da mesma maneira como a gente calculou aquela eficiência. A gente calcula, na verdade, aqui um chamado coeficiente de desempenho, COD. COD, o coeficiente de desempenho, é o que vai descrever o quão bom uma máquina térmica é num processo, então, de bombear calor de um corpo frio para um corpo quente. E ele é definido como a quantidade de energia transferida do corpo a baixa temperatura para o corpo frio, então o QF em módulo, sobre o trabalho realizado sobre essa bomba para que realize esse trabalho. Então o coeficiente de resfriamento, o coeficiente de desempenho para resfriamento, ele é dado então por QF sobre W. Um refrigerador bom que tenha um coeficiente de desempenho alto tem valores tipicamente entre 5 e 6, tá? Lembrando que isso aqui também é um número adimensional, onde a gente está falando de energia, subenergia, então é um número adimensional que eu tenho. Se eu for falar agora em termos de aquecimento, se eu for transferir calor para aquecer, ou seja, um aquecedor, né? A gente não utiliza isso no Brasil na maior parte das regiões, mas se eu tiver uma bomba que vai funcionar de forma inversa e onde ela vai então transportar calor, repare que aqui, de novo, né? Eu estou falando de uma bomba térmica, eu não estou falando de uma máquina. Então, eu estou fornecendo trabalho para que ela transporte calor. Eu não estou fazendo o processo inverso, que seria receber energia térmica em termos de calor e, por isso, executar trabalho a partir dela. Estou fazendo o processo inverso, eu estou transportando calor de uma fonte para outra e, com isso, eu estou injetando trabalho. Basicamente, isso é um aquecedor. Então, um aquecedor vai ter o seu coeficiente de desempenho agora para aquecimento, definido então como essa energia transferida da temperatura mais alta, o QQ, lembrando que antes eu tinha aqui QF, dividido pelo trabalho realizado sobre essa bomba para funcionar. Da mesma forma, um aquecedor bom tem um coeficiente de desempenho tipicamente em torno de 4. São valores aqui também adimensionais que a gente pode encontrar nesses dispositivos. Bom, a gente viu que esses processos eles não ocorrem. Né? Não ocorre naturalmente um processo entre transporte de calor de um corpo mais frio para um corpo de temperatura mais quente. Mas o que a gente tem e isso está associado à chamada irreversibilidade de certos sistemas. Porque existem sistemas que são teoricamente reversíveis e os sistemas que são chamados irreversíveis. Então, o que está associado a essa irreversibilidade termodinâmica que a gente vai estar estudando aqui? Bom, um processo ele é reversível, a gente pode escrever ou definir esse processo como reversível, quando ele pode seguir um trajeto termodinâmico dentro de um diagrama, por exemplo, PV aqui, como nós já fizemos, um diagrama de pressão em função de volume, e ele pode retornar para o estado inicial, passando pelo mesmo trajeto,
onde cada ponto dessa trajetória representa um estado de equilíbrio do sistema. Ou seja, naquele diagrama, como nós já fizemos algumas vezes, né, que o sistema ele passa por um processo dentro do diagrama PV, vou só fazer isso aqui esquematicamente. Então aqui imagine um sistema passando por alguns processos aqui, digamos aqui, sai de 1, vai para 2, de 3 para 4, de 4 ele volta para 1. Então, fazendo esse processo aqui, né, se ele passar por todos esses processos aqui de equilíbrio, a gente tem um processo chamado então de reversível. Se ele não for processo de equilíbrio, se ele não conseguir fazer esse ciclo da mesma forma, nós vamos ter então um processo chamado de irreversível. E aí, primeira coisa, todos os processos reais são irreversíveis. Ele nunca volta exatamente do mesmo estado, ele nunca tem exatamente estados de equilíbrio termodinâmico. Já vamos entender o porquê disso. Vamos pegar então como um primeiro processo uma expansão adiabática livre de um gás. Então, se vocês se lembrarem, uma expansão adiabática livre ela se dá quando eu tenho um determinado fluido, um gás com uma certa temperatura, ele expande no vácuo, sem que ele realize nenhum trabalho. Então imagine, eu tenho aqui uma parede isolante no meu cilindro, eu tenho uma certa membrana que contém esse gás, então ele tem um certo volume inicial, e aqui eu tenho vácuo, não tenho nada aqui. Se eu retirar essa membrana, ou se eu perfurar essa membrana, o que acontece? Esse gás ele vai expandir de forma livre para o vácuo, porque livre ele não realizou nenhum trabalho para empurrar esse pistão aqui desse cilindro. Esse êmbolo já estava aqui em cima. Então ele não exerceu nenhuma força para deslocamento, ele não realizou nenhum trabalho para se expandir. Bom, nesse processo também não tem transferência de energia, porque, como eu falei aqui, eu tenho uma parede isolante aqui nesse meu sistema, de forma que não tem troca de energia térmica. Então, ele realizou um processo adiabático, o sistema mudou, o entorno não mudou. E para que esse processo seja reversível, a gente tem que mudar o gás agora, voltar para o estado original dele, que seria nesse volume inicial, que estava contido aqui abaixo da membrana, sem que eu faça nenhuma modificação no entorno do sistema, sem que eu tenha energia envolvida nisso, sem que eu faça trabalho para que isso ocorra. Então, de que forma que eu vou fazer para esse gás voltar para cá sem realizar nenhum tipo de trabalho? Não dá, é impossível. Eu não consigo realizar uma compressão desse gás sem que eu faça um trabalho sobre esse êmbolo. Então, o sistema ele evolui de uma situação inicial para uma situação final através de um processo que não tem como voltar da mesma forma sem que eu faça nenhuma modificação no entorno, no universo que contém esse sistema. Então, a gente diz que esse processo é um processo irreversível. Bom, como é que se daria um processo reversível, ou melhor dizendo, quase reversível? E aqui a ideia é fazer isso de forma bem conceitual para vocês entenderem. Como que eu poderia tratar uma sucessão de estados de equilíbrio desse meu sistema? Como eu poderia fazer com que esse êmbolo descesse do pistão, voltasse até ao ponto de origem do gás, contendo no volume inicial, sem que eu realizasse nenhum tipo de trabalho nesse sistema? Bom, para isso eu teria que fazer deslocamentos infinitesimais, lembrando que esse trabalho é o produto de força por deslocamento, ou seja, se eu fizesse uma força praticamente nula com um deslocamento praticamente nulo, fizesse um delta D tendendo a zero, eu posso dizer que isso foi um processo quase irreversível, porque ele está tendendo a zero, mas ele não é necessariamente igual a zero. Então, com isso, como que eu poderia estar fazendo uma sucessão de estados de equilíbrio para que isso aqui fosse um processo quase reversível? Imagine então que eu vou comprimir esse gás de forma tão lentamente a ponto de que eu vou fazer com que o que vai diminuir esse êmbolo aqui, causando uma pressão no gás, são grãos de areia que eu estou colocando aqui sobre esse êmbolo,
um a um, de uma forma que eu vou ter isso. Quando eu colocar um grão de areia ali, ele vai descer um infinitesimal que praticamente não vai fazer nenhuma diferença, ou seja, eu não vou estar causando aquecimento ou perda de calor no entorno, não vai ter modificação na estrutura que compõe esse cilindro, ou seja, o universo que está nesse entorno não vai ter nenhuma modificação. Quando eu faço isso e coloco, imagine, um grão de areia, depois um grão de areia, depois um grão de areia, eu vou fazendo uma sucessão de estados de equilíbrio para que esse processo seja quase reversível. Ele não é exatamente ele não é reversível, como eu falei, todos os processos reais são irreversíveis, isso é uma idealização, mas é uma idealização que funciona porque, claro, vocês podem falar assim, mas professor, eu vou levar uma eternidade para colocar grão de areia atrás de grão de areia para que esse meu cilindro, né, esse êmbolo desça, volte até o volume original. Só que isso ocorre porque, lembra lá no início, como a gente começou estudando, eu falei que tempo não é uma variável de interesse num curso de termodinâmica de equilíbrio. Então a gente não considera o tempo como um problema, né, como uma variável que a gente está estudando aqui. Então eu posso levar o tempo que for necessário, isso não importa. Eu só tenho que fazer isso de forma extremamente lenta, extremamente devagar, para que essas sucessões de estado de equilíbrio façam com que esse meu processo seja quase reversível. Bom, naturalmente, né, como eu disse, esse é um processo idealizado, a gente não tem máquinas que funcionam nesses estados, portanto, os processos reais, termodinâmicos, processos de máquinas, construções de máquinas sempre se dão de forma irreversíveis. Então, eu preciso fornecer energia para que esses trabalhos aconteçam, o meu sistema ele não volta naturalmente para os estados iniciais, sem com que eu tenha uma quantidade de energia associada para isso, sem contar que eu tenho quantidades de peças móveis, atrito e coisas assim. Então tudo isso envolve para que contribui para que a gente tenha, na verdade, perdas dentro desse nosso processo. Lembra que a gente falou e a gente já estudou algumas coisas, vamos falar um pouco nas próximas aulas, mas, por exemplo, quando a gente trata de motores a combustão, eles, pela complexidade mecânica, pela quantidade de peças móveis e atrito, a eficiência deles é muito baixa. A gente fala sempre, né, em torno de 15, 20% de eficiência energética de um motor a combustão. E se a gente comparar, por exemplo, com o motor elétrico, ele tem uma eficiência bem mais alta. Né? Um motor elétrico simples tem coisas da ordem de 80 a 90% de eficiência energética, ou seja, ele tem um aquecimento menor, ele tem uma perda menor de energia. É por isso que hoje grandes empresas estão investindo, por exemplo, em carros híbridos, que conseguem ter uma autonomia muito maior, conseguem ter um consumo de combustível por quilômetro bem menor, justamente porque esses motores têm consumos ou rendimentos melhores comparados com os motores a combustão. Naturalmente tem outros processos envolvidos, tem o custo com baterias, custo com carregamento disso, a vida útil dessas baterias que também não são tão grandes, mas isso tem se investido muito, a indústria automotiva, né, tem investido muito nesse tipo de mercado, justamente buscando cada vez mais pela eficiência energética em termos desses sistemas. Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje. Até a próxima.